A gente sabe que a vida não é linear, né? Então a gente faz planos, faz projetos e de repente temos alguns vales aí nesse projeto. Então vemos evoluindo bem, daqui a pouco tem um vale, volta e assim sucessivamente. Agora, vamos dizer que por qualquer motivo, que você está em casa, você precisou parar de treinar, sei lá, um vírus maluco aí quis matar todo mundo e teve que fechar tudo. E aí você não pôde treinar. Como é que você recupera esse tempo perdido? Ok, então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Como eu disse, isso é muito rotineiro, principalmente para quem é profissional da área, que alguns alunos tenham problemas particulares e parem de treinar e depois voltem e assim sucessivamente. E a volta sempre é com a pergunta de: Leandro Twin, meu querido professor, eu como seu aluno, o que você me indica para recuperar o tempo perdido? Vamos assumir que você fique 3 meses desempregado e que você, então, nesses 3 meses, não só não teve lucro, como teve prejuízo, né? Que é o que normalmente acontece com quem para de treinar. Não só ele deixa de ganhar, se ele só manter já está excelente, mas normalmente ele perde. Também não perde tanto assim, né? Eu já falei o que acontece nas 4 primeiras semanas quando você para de treinar. Lembra sempre de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver uma dúvida, mas você tende a ter uma pequena regressão ao mínimo. O que essa pessoa, quando ela volta a trabalhar, ela pode fazer? Ela pode dobrar, né, o seu serviço, arrumar 2 empregos, ganhar o dobro, para tentar no final dar uma empatada. Quando a gente fala de fazer uma manobra dessa, a gente está falando de fazer uma manobra de troca de alguma coisa por outra coisa. Porque se a pessoa vai trabalhar o dobro, ela vai sacrificar o sono, vai sacrificar reuniões familiares, saúde, etc. Quando você fala de um processo hipertrófico de musculação e tal, nós estamos falando de um processo mais ou menos diferente. Temos pessoas que dizem o seguinte: olha só, estou voltando a treinar, vou dar um gás maior para ganhar muito. E aí conseguem isso, né? Conseguem acelerar esse processo mesmo. Só que é o seguinte, pessoal, só consegue isso quem é vagabundo. Aí você vai falar: não, pô, não. O cara chegou lá, falou que vai dar um gás, se esforçou pra caramba e teve um resultado como ele nunca teve na vida e ele é vagabundo? Não, eu quis dizer que isso só acontece com quem é vagabundo e está deixando de ser. Porque pensa comigo o seguinte: o processo de hipertrofia muscular demanda uma agressão à nossa condição. E como instinto de sobrevivência, respondemos ficando mais fortes se a gente dá os nutrientes da melhor qualidade possível. Então, se essa pessoa vai lá e ela treina com qualidade, ela come com qualidade, ela vai evoluir de acordo com aquelas condutas de vida. Se essa pessoa ficou um tempo sem treinar ou alguma coisa assim, ou treinando mais ou menos, e quer recuperar o tempo perdido, porque ela já não é tão jovem assim, o que acontece? Ela vai dar tudo dela e ela vai evoluir muito bem. Só que se ela evoluiu acima de antes, quer dizer que antes ela não dava o melhor dela. Porque quem dá o seu melhor vai conseguir o melhor resultado possível para aquela situação. Se você conseguiu dar um salto, vinha numa linha assim, daqui a pouco fiz isso, é porque antes você não vinha se dedicando como deveria. Não tem como você treinar o dobro do máximo, porque você já está no máximo. Não tem como você evoluir 2 vezes mais rápido do que o seu melhor, porque já é o seu melhor. Se você evoluiu melhor, então não era um patamar abaixo do que o que você acreditava ser melhor. Então, é impossível recuperar o tempo perdido? Calma. Pessoal, não se recupera o tempo perdido. E não tem o que fazer. Ficou sem treinar, perdeu o tempo. Porque você não pode treinar o dobro se você já treina certo, se você já treinava certo. Então não existe isso assim de voltar, vou treinar o dobro e depois eu abaixo, né? Depois eu volto para o normal. O normal já é o melhor, porque você não vai fazer um trabalho meia boca. O melhor é você comer certo o ano inteiro. Então você não vai comer certo e depois eu volto a comer porcaria e tal. Não é esse que é o princípio de quem quer o melhor. Você pode fazer uma divisão, vou focar mais no treino, menos na dieta um período do ano, e depois, mas você não vai recuperar o tempo perdido. Você vai entender que aqui é um bloco do seu ano mais focado para profissional, vida pessoal, prazeres da vida, né, menos saúde, menos estética, e aqui um pouco mais e vice-versa. Ok. Agora, obviamente você estava esperando essa parte. Eu sei, meu amigo envenenado, que você vai dizer assim: sim, mas eu posso entupir de hormônio e aí eu vou ganhar o dobro do que eu ganharia já fazendo tudo certo. Isto é verdade? Então,
Obviamente não nessa quantidade numérica necessária, vou me entupir de hormônio e vou dobrar e tal, né? Mas realmente, com os hormônios, você vai acelerar os resultados, tá? Isso aí é óbvio. Então, alguém pode dizer o seguinte, em 6 meses eu ganharia 6 quilos de massa muscular, 1 quilo por mês. Só que fiquei sem treinar 3 meses e tal. Só que no final desses 6, eu ainda quero 6 quilos de massa muscular. Então agora eu tenho que ganhar 2 por mês. Se você entende que 1 quilo por mês é o teu melhor, é o que o seu limite natural promove, você não vai conseguir nunca. Impossível. Se você foca em questão numérica, 6 quilos. Se eu fizer um ciclo, eu vou conseguir esses 6 quilos em 3 meses? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que até você passe, né? Não querendo animar. Não use, tá? Você vai ter colateral. Não, mas eu vou fazer tudo certo. Fica tranquilo. Colateral vai ter. Isso aí você vai se ferrar com certeza. Pode tomar o que você quiser de proteção, você vai ter colateral, só para reforçar. Só que você está colocando uma condição não questionada antes. Então você ia fazer os 6 meses natural. Para recuperar o tempo perdido, eu posso fazer 3 meses com hormônios e ter o mesmo resultado? Pode, porém você colocou algo extra que vai drenar da sua vitalidade. Entende? Não, vou fazer tudo certo e tal, esteroide não mata ninguém. Bom, acredite no que você quiser, mas que você vai ter alterações de algumas taxas, tá? Qualquer um sabe que vai. Então você está colocando um novo artifício no jogo para compensar o outro, o que é totalmente errado. Porque se você pensa em usar um esteroide anabolizante, você não deveria pensar em trocar 3 meses de completo desleixo para colocar 3 meses bons, como deveriam ser, e mais drogas. Porque quando você fala de um atleta, ele nunca faz isso. O que o atleta faz é 6 meses com droga. Claro, ele é competitivo. Então ele vai tomar os 6 meses. Por quê? Porque é o melhor para o que ele está querendo. Então o atleta não vai ficar sem treinar e depois se entupir de hormônio. Não, ele vai se entupir de hormônio sempre, né? Logicamente fazendo oscilações para que ele não morra, mas no final das contas é o melhor dele. Então você está colocando uma nova regra no jogo que é, de certa forma, injusto para a nossa análise aqui. Porém, nós vemos alguns casos que a gente começa a trazer para discussão. Então, eu estou longe aqui de falar para você não tomar hormônio. Também estou longe de falar para você tomar. Isso aí é problema seu, não me envolve nisso aí. Eu estou aqui para falar o que acontece. Eu já vi alguns casos assim, ó. A pessoa é modelo, sei lá, beleza, bonitão, né? Eu apontei para mim, nem sei porquê. É uma incongruência youtubiana que eu não consigo compreender. O cara é bonito, o cara vai fazer um ensaio fotográfico e aí em 3 meses, sei lá, ele perdeu o pai dele, né, esse dia que eu já aponto para lá, sai para lá, zica, perdeu o pai dele e aí ele ficou muito triste e não treinou. Porém, né, a vida continua, então ele não pretendia usar esteroides, só que aquilo ali é um marco para ele, se ele não fizer aquele trabalho, vai afundar a carreira dele e aí ele usa esteroide para que fique na condição que ele deveria ter e aí ele consiga fazer o trabalho que ele queria. Pega um atleta que por um acaso se lesionou, ele tem um jogo importante, e aí, assim, é antiético? Claro que é antiético, mas, meu filho, é o que acontece. O atleta não pode usar droga, mas ele usa, é o que acontece, né? Ah, Leandrão, fiquei chateado. Pois é, então vai lá cobrar a galera lá que faz fiscalização, que não, né? Aqui no YouTube você pode fazer manifestação em que você não vai ganhar em nada. Então, esse atleta vem, faz um ciclo, faz a utilização de drogas para que ele encurte esse tempo e ele chegue competitivo no dia que ele precisava. Então, isso acontece muito. Obviamente, pessoas fazem uma cópia disso, então eu deveria estar muito bem para o carnaval, mas por 3 meses eu preferi jogar um inning eleven e comer salgadinho, e agora eu vou me entupir de hormônio para chegar bem. Vai chegar melhor do que sem hormônio? Vai. Só que a saúde vai ser trocada, assim como em todos os outros casos, e aí é uma coisa que você tem que ver se vale a pena ou não. Porém, sempre existe uma maneira de fazer, vamos dizer dessa forma, o não ideal da forma mais ideal possível, que é com acompanhamento médico e um médico que seja competente, o que é muito importante, tá? A pergunta de vocês é: vale a pena fazer apenas um ciclo para chegar no limite natural, já que a gente caiu nesse assunto? Vamos ver, dá uma assistidinha nesse vídeo aqui.